Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de trigonometria. É uma questão que envolve triângulo retângulo e que a gente vai usar razões trigonométricas para a gente resolver. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos ao que diz a questão, né? A questão é o seguinte, ó, observe a figura. Ele dá essa figura para a gente, que se a gente for observar é um eixo cartesiano que a gente tem aqui, só que a gente vai ver os elementos que a gente tem nele. A gente vai ler a questão e depois a gente volta para os elementos, ok? A questão continua dizendo o seguinte, dizemos que o vetor x e vetor y, se trata de vetores aqui, são as componentes retangulares do vetor v. Então, vamos voltar aqui para cima só para a gente entender direitinho. A gente vai ter aqui ó, eixo x e eixo y do nosso eixo cartesiano, só que quando a gente fala de vetor, esse pedaço bem aqui, ele vai representar o vetor x, esse pedaço aqui o vetor y, e a gente vai ter o vetor v aqui, que no caso seria, se a gente for observar, eu tenho a formação de um retângulo aqui, o vetor v ele vai ser justamente a diagonal do retângulo, tá? E a gente vai ver como é que isso aqui vai funcionar. Vamos lá, considerando o que diz o restante da questão. Considere o módulo do vetor v igual a 10 centímetros. Ele começou a dar as informações para a gente. Então, o vetor v, o módulo dele vai ser 10 centímetros. Apesar de falar em módulo aqui, mas é basicamente uma questão de trigonometria, e a gente vai usar a trigonometria para resolvê-la, tá? Então, o que mais que ele diz? Ó? O módulo do vetor v é igual a 10 centímetros e o ângulo alfa é de 30 graus. Observa que ele deu um ângulo bem aqui para a gente, ó, o ângulo alfa, ele vai ser 30 graus. Determine os módulos do vetor x e vetor y. Então, vamos lá. Se a gente for observar aqui, se isso bem aqui está no formato de um retângulo, já que a gente tem um retângulo, esse vetor y, que ele está bem aqui, ele pode ser projetado aqui do outro lado. O vetor y, ele vai ter o mesmo valor aqui. O mesmo valor que o vetor y tem aqui, ele vai ter aqui também. Se a gente for observar, eu tenho justamente a formação aqui de um triângulo retângulo, tá? E é justamente o que eu vou fazer para o outro lado. Inclusive, no lugar do vetor y e do vetor x, eu vou colocar só x e y para ficar mais fácil da gente resolver. Depois a gente traduz esse resultado aí que vai ficar mais fácil. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? A formação do triângulo vai ser esse triângulo aqui que a gente vai ter como formação. Aqui, ó. A gente tem o ângulo reto aqui. Observa, ó, é a mesma coisa que eu estou colocando lá. Vou colocar só y aqui, tá? Depois a gente coloca que isso aqui é um vetor, que quando a gente for colocar o resultado. Aqui eu tenho o x. Aqui que é o vetor v, a questão está dizendo que mede 10 centímetros. Eu já vou colocar logo o valor dele aqui, que é para a gente poder utilizar só as informações do triângulo para resolver. E o ângulo alfa, ele está indicando para a gente que são 30 graus. Então, já vou deixar aqui todo no formato só para a gente resolver, beleza? Agora, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa fazer dois cálculos separados. Um para encontrar o x e outro para encontrar o y. Que depois a gente vai traduzir isso aqui para vetor x e vetor y, tá? E aí, o que a gente vai observar aqui na situação? Eu tenho dois valores, dois lados que eu não conheço o valor e um lado que eu conheço o valor. Já observa logo que isso daqui não vai ser algo que você consiga resolver por teorema de Pitágoras, por exemplo. Vai ter que usar razões trigonométricas. Como é que eu vou saber que eu estou diante de uma questão de razões trigonométricas? Você está trabalhando com um retângulo. A questão te deu um ângulo e um lado. Ele pode te pedir todos os outros lados, você consegue encontrar. Mas se a questão te deu só um ângulo e um lado, você vai precisar usar razão trigonométrica, tá? E é justamente o que a gente vai fazer. Aí observa o seguinte, vamos começar calculando aqui o x, então? Para a gente começar a calcular o x aqui, a gente vai ter que observar os elementos que eu tenho do triângulo. Toda vez eu tenho que observar esses elementos. Que elementos que eu tenho? De que elementos eu estou falando? O que é cateto e o que é hipotenusa? Se eu tenho bem aqui o ângulo reto oposto a ele, eu tenho o que eu chamo de hipotenusa. Então, esse 10 centímetros aqui vai ser a hipotenusa. Os outros dois vão ser catetos. Eu só preciso identificar o tipo de cateto que eles vão ser. E aí, para eu saber o tipo de cateto que eles vão ser, eu vou observar agora o outro ângulo referência que a questão me deu. Ângulo de 30 graus. Se ele me deu aqui ângulo de 30 graus, o que eu vou observar? Oposto a ele, eu tenho o que a gente chama de cateto oposto, tá? Já que é oposto, cateto oposto. E o que está junto, formando o ângulo, junto com a hipotenusa, né? Junto, a gente chama de cateto adjacente. Lembra que a palavra adjacente significa junto de, tá? Então, é o cateto que está junto do ângulo. Então, agora que eu sei todas as informações, vamos lá para o que a gente vai utilizar. Aqui, olha só, para a gente calcular o valor do x, eu vou utilizar cateto adjacente e hipotenusa. Ah, professor, por que eu vou usar esses dois? Lembre-se, toda vez que tu for usar razões trigonométricas, tu vai usar sempre o lado que a questão está te pedindo e o lado que a questão te deu um valor numérico. Então, por isso que a gente vai usar cateto adjacente e hipotenusa. Porque se você usar
Cateto oposto e adjacente, você não tem valor nenhum nos dois. Então, aí você não vai conseguir resolver. Então, cateto adjacente e hipotenusa. Aí, qual é a razão trigonométrica? Vou precisar lembrar, lá das razões trigonométricas, qual é a razão trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa? Só tem uma. Essa razão é a razão cosseno. Cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Essa aqui é a formulazinha, tá? Do cosseno, que é o que a gente vai utilizar. Então, cosseno do ângulo alfa vai ser cosseno de 30 graus igual. Quem é o cateto adjacente? É o x. Quem é a hipotenusa? É o 10. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu só preciso verificar quanto é o cosseno de 30 para a gente poder continuar a resolução aqui. Ah, professor, não lembro o cosseno de 30. Se você não lembra, você precisa lembrar como que você monta a tabela de ângulos notáveis para você fazer isso. E aí a gente vai aproveitar e vai relembrar agora a tabela de ângulos notáveis. Como é que eu faço para montar essa tabela de ângulos notáveis? Faz lá um quadrado 4x4. E aí a gente observa o seguinte. Nesse quadrado aqui, o que eu vou colocar? Eu vou estar procurando aqui seno, cosseno e tangente. De que ângulos? Os ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. É isso que a gente está calculando. Como é que a gente faz para definir isso aqui? Eu só preciso lembrar a sequência de montagem. Se você procurar na internet, tem um monte de gente que canta essa sequência de montagem. Eu não sei cantar, então vou recitar a sequência de montagem dela para vocês, que aí fica mais fácil. Qual é a sequência? Você vai colocar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Então é aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Repetindo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Você fez isso, você montou seno e cosseno. Pronto. E aí a tangente é um pouquinho diferente, mas é fácil também de decorar a sequência. Olha. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Vamos repetir então? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Eu montei tudo isso aqui só para a gente poder extrair o que a gente vai precisar para agora. Então, se você está fazendo uma prova que usa lá razões trigonométricas, já monta logo essa tabelinha aqui que você vai precisar usar ela nas questões que você vai resolver. Tá? Então, olha lá, vamos continuar então. Cosseno de 30. Cosseno de 30 também, que é 30 graus, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 10. Observa que o que eu tenho aqui é uma proporção. Então a gente pode usar a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, 2 vezes x, 2x igual a 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 3 dividido por 2. X vai ser igual a... O que, é que eu posso fazer aqui? Ó? O 10 e o 2 eles são números que estão fora da raiz. Então, eu posso dividir o de cima pelo de baixo, porque os dois estão fora da raiz. Então, vai ficar ó, 10 dividido por 2, 5. Então, o resultado, 5 raiz de 3. O que isso quer dizer? Que para a questão que a gente tem, ele quer o módulo do vetor x. Então, o módulo do vetor x, a gente tem aqui, inclusive, o valor que está já positivo, né? Representa desse jeito, o módulo do vetor x, 5 raiz de 3 centímetros. Ah, professor, como é que eu sei que é centímetros? Porque a unidade de medida que foi dada à hipotenusa também está em centímetros, tá? Então, o vetor x tem como medida 5 raiz de 3 centímetros. O módulo do vetor x, 5 raiz de 3 centímetros. E a gente vai para o próximo. A gente só calculou o vetor x. Falta a gente calcular quem? O vetor y. Então, vamos lá. Voltando agora lá para o nosso triângulo que a gente montou aqui a partir da figura que a questão nos deu. O y, ele é cateto oposto. Eu vou usar cateto oposto e hipotenusa agora. Por quê? A hipotenusa foi o número que a questão me deu e o cateto oposto é o que eu estou procurando. E aí eu preciso lembrar qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa. Essa razão vai ser a razão seno. Então, a formulazinha é essa. Seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Essa aqui é a fórmula. Essas fórmulas você precisa lembrar para você conseguir resolver. Então, seno do ângulo, qual é o ângulo? 30 graus. Ó. Seno de 30 graus vai ser, quem é o cateto oposto? O y. Dividido pela hipotenusa, que é quanto? 10.
Eu só preciso verificar agora na tabela de ângulos notáveis quanto é o seno de 30. Tá vendo a importância da gente montar a tabela de ângulos notáveis? Vou precisar dela de novo. Então, seno de 30, tá aqui, ó, seno de 30, 1 sobre 2. Igual, só repete o que está do outro lado, ó, y sobre 10. Galera, a gente sempre monta essa tabela de ângulos notáveis quando a gente está começando. Depois isso aqui fica na mente de tantas vezes que a gente vai usando e aí vai facilitando a vida, tá? Mas vamos lá, continuando aqui, olha só. Aqui a gente tem uma proporção e a gente vai usar a propriedade fundamental da proporção. O que é que diz a propriedade? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, ó, 2 vezes y, 2y. 10 vezes 1, 10. 2 está multiplicando? Passa para lá dividindo. Então, y vai ser igual a 10 dividido por 2. Y, então, vai ser, ó, 10 dividido por 2, 5. O que a gente está calculando, só para a gente lembrar, esse y aqui foi para a gente calcular o módulo do vetor y. Então, vou colocar aqui, módulo do vetor y vai ser 5 centímetros. Pronto. Encontramos aqui o valor do módulo do vetor y. O que é que a gente estava pedindo? Módulo do vetor x, módulo do vetor y. A gente encontrou os dois utilizando o quê? Razões trigonométricas. A gente usou quais razões trigonométricas? A razão cosseno e a razão seno. E, claro, a gente precisou montar a tabela de ângulos notáveis. Só para a gente lembrar, tabelas de ângulos notáveis são a tabela que tem seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 graus e 60 graus, porque esses são os 3 ângulos notáveis, os ângulos mais utilizados que a gente tem. Tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!